Olá turma, boa tarde. A gente vai começando agora a nossa oitava, né? Sétimo encontro. Não, oitavo encontro. Desses 10, tá? A gente havia parado na questão da moda, né? A questão de o que a gente pode consumir para não ter tantos gastos assim, certo? E a gente hoje dá continuidade ao assunto falando sobre a invenção do consumidor e do consumismo. Certo? Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, né? Dar um breve relato. E logo após a gente tem algumas questões para resolver e eu vou soltar um videozinho aí para vocês tirarem as conclusões, certo? Logo após a gente vai ter o restante, né? O encerramento do nosso módulo, tá? Esse encerramento a gente vai falar sobre seduzidos pelo conto da sereia. Temos aí um slide bem dinâmico para a gente ver, uma atividade, um vídeo e a gente faz as considerações finais para encerrar, tá bom? Então vamos lá. Bem, a invenção do consumidor e do consumismo. O que a Primeira Guerra Mundial, o avanço da industrialização e a legalização do crédito têm em comum? A história a seguir retrata como esses acontecimentos ocorridos no século passado transformam os cidadãos em consumidores. Então vamos lá. Consumidor e consumismo. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, deixa eu só conferir aqui uma coisinha rapidão. 2007, ok. Em 1914, a indústria e a agricultura dos Estados Unidos se expandiram. Era preciso aumentar a produção de bens para abastecer os países aliados envolvidos no conflito. Enquanto os europeus concentravam seus esforços na guerra, os industriais estadunidenses aproveitavam para vender seus produtos em outros mercados mundiais, como a Ásia e a América Latina. A evolução tecnológica gerou aumento de industrialização e produção em massa. A aplicação da linha de montagem de Henry Ford em 1913 para a produção de carros permitiu que até mesmo esse sonho de consumo, antes acessível apenas para as elites, pudesse ser adquirido por pessoas assalariadas. Porém, a produção em massa gerava grandes sobras de estoque, que seria o excesso de oferta. E para os produtos não perdessem seu valor, era necessário aumentar a demanda. Cabia aos profissionais de marketing e propaganda criar necessidades para estimular o consumo dos bens excedentes. Então a gente vê a produção do Ford T em uma linha de montagem em 1913. Ele diz: para completar a trilogia, restava facilitar a aquisição dos bens produzidos e desejados. E aí que entra o crédito. E o crédito, né, é a cessão de mercadoria, serviço ou importância em dinheiro para pagamento futuro. Portanto, ao dispormos a terceiro uma determinada mercadoria, mediante o compromisso formal, contrato ou informal de reembolso no futuro, estamos vendendo a crédito. Até o final do século XIX, o crédito era usado apenas para financiar a produção da indústria e da agricultura, para aumentar a demanda das famílias e garantir que a produção fosse vendida. Em 1925, o crédito individual para o consumidor foi legalizado nos Estados Unidos. Inicialmente, as empresas emitiam cartas que permitiam aos clientes comprarem apenas em seus estabelecimentos. O primeiro cartão de crédito do tipo universal, ou seja, que podia ser utilizado em vários tipos de estabelecimentos diferentes, só foi criado em 1950 pelo empresário Frank McNamara, um dos funcionários da Dinner Club, quando esqueceu sua carteira e ficou constrangido por não ter dinheiro para pagar pelo almoço.
A invenção do crédito permitiu que os clientes dos estabelecimentos pudessem comprar sem ter dinheiro à vista, impulsionando a economia e a indústria da dívida. A união entre as facilidades do crédito, a brevidade da moda e as técnicas de sedução da propaganda criou um ambiente perfeito para a invenção do consumidor e com ele do consumismo. Então, esse que vocês estão vendo aí é o primeiro cartão de crédito, né, criado lá em 1950. Então, antes disso, quero mostrar aqui, falar para vocês sobre essa questão da obsolescência programada e a perceptiva. Então, vamos para cá. Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo, atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo, e isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabe uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros.
Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100.000 químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa: os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos, como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais, aqui, garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200.000 pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos, e muitas mais saem como subprodutos, ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano? Então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias.
Por isso entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde engraçado que custava $4,99. Na fila do caixa pensei, como $4,99 podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. $4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro, pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de coltan, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por $4,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que após o 11 de setembro, quando nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não, ele disse para fazermos compras. Compras! Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema que ainda são usados 6 meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. 1. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte à sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebow articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse: o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo não é providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transportes seguros, ou sustentabilidade, ou justiça? Bens de consumo? Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, duas das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico, mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo. Até computadores. Já reparou que quando compra um computador, a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro. E descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente. Tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Estive lendo sobre o design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto. Chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional
Mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso existe também a obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por 5 anos e a minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano, brilhante, que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos num ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta. Por isso não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado, ou em um anúncio. É para comprarmos sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral têm um papel importante nisto. Cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado com mais de 3.000 anúncios por dia. Vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viram em toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazer infelizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso, a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes. Mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos. E quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos. Então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar. E podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa, apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo pro lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Lembra daqueles tóxicos da fase da produção? Bem, queimar o lixo libera esses tóxicos no ar. Pior ainda, produz supertóxicos novos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem, simplesmente parando de queimar o lixo. E podemos parar hoje. Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também exportam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim, todos devemos reciclar. Mas reciclar não é o suficiente. Reciclar nunca será suficiente por 2 razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas,
não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável. Como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites. Do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui salvando florestas, e aqui na produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de aterros e incineradores. E muito importante em recuperar o nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo. Um sistema que não desperdice recursos ou pessoas. Porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto, e é baseada em sustentabilidade e equidade. Química verde, zero resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas, já está acontecendo. Há quem diga que é irrealista e idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram, e nós também somos pessoas. Por isso vamos criar algo novo. Bem, gente, essa era a ideia, né, inicial que eu queria, no caso a ideia final, né, foi um assunto que a gente trabalhou já no finalzinho da nossa aula, certo? E aí a gente chega agora nessa parte da prática, né? Que ele diz o seguinte, você já reparou que as pessoas, né, que as peças, perdão, e acessórios de marcas da moda costumam custar mais caro do que os itens similares de marcas genéricas? Nas situações a seguir, calcule as diferenças e reflita se vale a pena pagar mais apenas para desfilar com um emblema famoso. Então ele fala o seguinte, ó, no primeiro, Kátia viu viu na TV uma mochila que custa R$ 140 e quer comprá-la. Percentualmente, quanto ela é mais cara do que a sua similar genérica que custa R$ 80. Então vamos lá. Tá aqui. Calculadora. Então vamos lá. A gente vai fazer esse cálculo aqui bem rápido. 100 está para 140 está para 100%. 80 está para X. Então, na verdade, vai ficar o seguinte, 140, porque sem uma caneta fica difícil. Eu não gosto de fazer o cálculo. Deixa eu tentar botar aqui no Word. E colocar a caneta para vocês entenderem. Ó, 140 140 está para 100%, né? Ele quer saber se quanto que R$ 80 está para X%.
Então, se eu faço aqui o cálculo bem rápido, vai ficar o seguinte: 140 x é igual a 80 vezes 100, que dá 8.000. 1, 2, 3. E aí o que você vai fazer? X é igual a 8.000 dividido por 140. Vou botar aqui. É borracha. Aqui a gente pode cortar, né? Corta esse zero. Corta esse zero com esse zero. Fica 800 dividido por 14. 800 dividido por 14. 57,14 aproximadamente. X é igual a 57,14%. Então ele quer saber, a pergunta que ele nos faz é a seguinte: percentualmente, quanto que é mais cara, né? Quanto ela é mais cara do que a similar? Ora, R$80 de 140, é 57,14. Então basta você fazer o seguinte: 87, botar o seguinte, 100 menos 87,14, 87 não, né? 57,14 é 42,86. Isso quer dizer que a mochila, né, vamos dizer que seja a mochila original, né, que a Kátia viu na TV, é 42,86 mais cara do que a similar. Quase 50%, né? Quase 50%, quase o dobro do que ela iria pagar, tá? Vamos para outra. Júlio precisa de um tênis para ir à academia. Na loja, o pai dele mostrou um modelo de R$150, mas o tênis da moda que ele quer é 80% mais caro. Qual é o preço do tênis desejado? Mesma coisa. Vamos lá, vou fazer aqui. O preço do tênis, deixa eu colocar para cá. O preço do tênis que o Júlio quer é R$150. Né? O preço que o Júlio quer é R$150. Só que o tênis da moda é 80% mais caro. Primeiro a gente tem que calcular 80% de 150. Então, está para 100%, né? Qual é o valor? Vou chamar aqui de Y ou de X mesmo, tanto faz. X é 80. Então aqui eu vou fazer, ó, meios pelos extremos, né? Meios pelos extremos. Então, x vezes 100, 100x. 150 vezes 80. 150 vezes 80, 1.200. Igual a 1.200. Isso quer dizer que x é igual a 1.200
dividido por 100. Dividido por 100. Aí aqui vai, ó. Esse 0 vai embora com esse 0. Esse 0 vai embora com esse 0. Sobra 12 dividido por 1. E é igual a 12. Então, o valor que o Júlio quer é 12 reais mais caro. Então, isso quer dizer que o tênis dele é 150 mais 12, que é igual a 162. Então, esse é o valor que o Júlio vai pagar no tênis da moda. Tá até barato, né? Não tá tão caro assim não. Mas querendo ou não, né? São 12 reais a mais. Certo? Então, é basicamente isso que você vai fazer no item B. Não é pro item C. Então aqui já foi também, né? Essa aqui também já foi. Se os irmãos de Kátia e Júlio economizarem todos os meses o valor equivalente à diferença entre os itens básicos e os itens da moda, em quanto tempo conseguirão comprar um videogame de R$ 1.500? Então vamos aqui. A Kátia, né, é R$ 57. Vou arredondar aí, R$ 57, vai. E o Júlio, R$ 12. Então, como eles têm que economizar, como é que vai ser feito? Como eles têm que economizar, então eles vão ter que fazer o seguinte. A Kátia vai economizar 57. O Júlio vai economizar R$ 12, que dá um total R$ 9,69. Contém os centavos, né? Eu vou arredondar, né? Aproximar R$ 70 que os dois vão economizar se comprarem os mais baratos. Como o videogame é R$ 1.500, basta eu fazer 1.500 dividido por 70. É fácil, né? Esse 0 vai embora com esse 0. Fica 150 dividido por 7. 21,42. Isso aí, vamos arredondar para 22, né? Isso eles quer dizer o quê? Que a Kátia e o Júlio tem que economizar aproximadamente 22 meses, né? Supondo que esse seja um mês, 22 meses para comprar um videogame de R$ 1.500. Então, quando eles economizam, eles conseguem, né, fazer, por mais que demore, mas pelo menos as economias, né, surtem um efeito muito repentino. Vamos aqui para o próximo. Quando Kátia e Júlio conseguirem poupar 1.300, eles pretendem ir à loja de videogame com dinheiro na mão e pedir um desconto, que é válido, né? Que valor percentual de desconto a loja deveria conceder para que eles possam pagar o videogame com o dinheiro que juntaram? Então, a gente viu que é R$ 200 de desconto, né? Eles querem saber R$ 200 são quantos por cento. Basicamente isso. Certo? Basicamente isso. Então, o que você vai fazer? Basta você imaginar o seguinte. Aqui com outra cor. Ó, R$ 1.500 é a mesma coisa que 100%.
Como eu estou escrevendo com o mouse, gente, fica ruim. Então vocês vão me desculpando aí a minha letra. Estou escrevendo com o mouse do computador, do notebook, então é bem ruim de controlar. Então 105.500, né? É a mesma coisa que 100%. Se eles têm R$1.300, tá? Quantos por cento a loja teria que dar de desconto, né? Quantos por cento? Então vamos lá. Vamos lá. Desculpa o barulho. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 1.500 x é igual, né, meus pelos extremos, é igual a 1.300 vezes 100. Basta acrescentar os dois zeros lá, né? 1, 2, 3, 4, 130. X é igual a 130 mil, certo? Dividido por 1.500. 1.500. Deixa eu apagar essa linha aqui que ficou horrível. 1.500. Então aqui que acontece? Dois zeros. 1.300 dividido por 15. 86%. Eu acho muito difícil, né? Isso aqui é o valor desse carinha aqui. Então, com certeza, qual seria o desconto? O valor que ele encontrou foi de 86,6%. Basta você fazer o seguinte. 100% menos 86,6%. 13,4%. Então, o desconto que a loja tem que dar, né, para os irmãos aí, né, a Kátia e o Júlio, era de aproximadamente 13%. Vou botar arredondar, né? 13% de desconto, certo? 13% de desconto. Então, é basicamente o que os dois têm que buscar, né? Tem que ir lá convencer lá o dono da loja a conceder esse descontozinho aí para poder eles comprarem mais barato, tá bom? Então vamos lá para o outro. Caso não consigam juntar o valor, os irmãos têm a opção de comprar o videogame sem entrada em 8 parcelas de 200. Qual é a taxa de juros embutida nesse parcelamento? Use a calculadora cidadão. Vamos lá então, vou usar a calculadora cidadão aqui para... Vamos lá. 8 vezes, então são 8 meses. A taxa de juros ele não sabe. O valor da prestação é dos R$200. E o valor financiado caso não consigam juntar o valor sem entrada em 8 parcelas, qual é a taxa de juros? 8 dá 1.600, né? Então o valor financiado não inclui o valor da entrada. Considera a primeira prestação não seja no ato. Então 1.600. Vamos calcular. Aqui na taxa de juros, né? Vamos de novo aqui. 8 parcelas, 8 meses. Então são 8. Ok, 8. A taxa de juros. Ó, se eu pegar 8 vezes 200, dá 1.600. Né? 8 vezes 200, 1.600.
O brinquedo lá, o videogame, né? Custa 1.500, certo? Custa 1.500. Qual é a taxa de juros embutida nesse parcelamento? Ele quer saber se R$100 a mais equivale a quantos por cento? Não é assim? Equivale a quantos por cento? Então vamos ver aqui. O valor da prestação, R$200. Valor, taxa de juros mensal. Considere-se que a primeira prestação não seja no ato. O valor financiado não inclui o valor da entrada. Então o valor financiado aqui acho que é 1.500, né? No caso. E aí nesse caso, ele quer o seguinte. Tá aqui, taxa de juros mensal. Então você coloca lá 10, valor da prestação. Tá, entendi. Tem que calcular para obter a taxa de juros mensal. A taxa de juros tá aqui, ó. Pronto, R$100, muito bem. Taxa de juros aqui, ó. 1,45% ao mês. É isso. Legal, né? Essa calculadora eu não sabia não. Você pode encontrar no Google, tá, gente? Bota aí calculadora do cidadão. Você pode fazer aí a simulação para ver a taxa de juros. Uma boa. Gostei, muito bom. Você pode fazer aí inúmeros cálculos, né? Com relação a isso aí. Enfim, vamos lá. Legal, interessante, gostei. Ele diz assim, ó, e você nessa história, é bem provável que você seja bombardeado todos os dias. Só marcar aqui. Cadê o meu mouse? Aqui eu já fiz. É bem provável que você seja bombardeado todos os dias por mensagens publicitárias na TV, na internet, nas ruas e vitrines de loja. Na próxima aula veremos as principais técnicas de sedução utilizadas por estes anúncios para fisgar você e seu dinheiro. Por isso, fotografe alguns anúncios de produtos que chamem sua atenção ou que suspeite que tem algum tipo de armadilha para enganar o consumidor e traga na aula. Então, isso eu vou deixar para que vocês façam em casa, tá? Vocês façam em casa para poder a gente debater na próxima aula, tá bom? E aí, para a gente encerrar, a gente tem aqui essa última parte. Cadê? Sua vida fica mais sexy quando você aprende a programar. Seja um expert com Practicum. Geek é o novo sexy. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu reclamações deste tipo aqui? Nossa, um dia depois da minha garantia ter acabado, o meu produto deu pau. Você com certeza já ouviu algo desse tipo. Se ouviu, você e a pessoa devem ter ficado pensando que isso foi uma grande coincidência. Porém, não foi. Sabe por quê? Eu sinto te informar, mas as suas coisas são feitas para quebrar. Então bora lá pro vídeo, fique comigo até o final para entender certinho como que isso aí acontece. E aí,
pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e você está aqui comigo na Geo Ilustrada. Bora lá então, nosso tema de hoje é a obsolescência programada, ou obsolescência planejada. Como já é de praxe aqui no canal, vamos começar definindo para depois entendermos todas as nuances por trás deste processo aí. Bom, a definição aqui é bem simples. Obsolescência é o processo de tornar-se obsoleto. Logo, obsolescência programada é quando um produto é previamente programado para tornar-se obsoleto, ou seja, ineficaz, inoperante, ou até mesmo no ato da fabricação programado para dar pau. Isso daí é triste, mas é a dura realidade. Bom, mas por que isso daí acontece? Como vocês bem sabem, nós vivemos dentro do sistema capitalista, cujo maior objetivo é a acumulação de mais e mais capital. Dentro disso, é necessário que se produza mais do que as pessoas de fato precisam para o seu consumo. Isso tudo para que os grandes empresários possam lucrar cada vez mais. E é daí que surge uma coisa que talvez você também já tenha ouvido falar, que é a sociedade do consumo, que nada mais é do que a criação de desejos e necessidades das pessoas para que elas consumam além do necessário. Bom, mas de onde vêm esses desejos e essas necessidades? Segura essa questão aí só um pouquinho, porque já já a gente volta pra cá. Antes disso, eu vou te trazer uma curiosidade que com certeza vai te deixar de cabelo em pé. A primeira vítima da obsolescência programada foi a lâmpada elétrica. Essa aí que você conhece. Isso aí aconteceu por volta dos anos 1920. E um belo dia, os fabricantes se deram conta de que a lâmpada que eles produziam durava um tempo demais. E isso, logicamente, afetava a quantidade de lâmpadas que eles vendiam. Até que num belo dia de sol, um deles pensa o seguinte: e se a gente diminuir a durabilidade das lâmpadas para que elas quebrem e as pessoas sejam obrigadas a comprarem outras? A partir disso, é descoberta uma excelente estratégia de vendas, que é planejar estrategicamente a vida útil dos objetos para que eles quebrem e os clientes sejam obrigados a comprarem um novo. E aqui surge um dos grandes lemas do sistema capitalista, que é o seguinte: aquilo que não se desgasta não é bom para os negócios. E aqui entra a curiosidade que eu citei. Sabia que existe uma lâmpada que foi feita em 1897 e que está acesa até hoje? Acredite se quiser. Inclusive, ela está no Guinness Book, o livro dos records, como o foco de luz elétrica aceso há mais tempo. Bom, até o momento que eu estou gravando este vídeo, ela ainda está acesa. Inclusive, você pode ver ela ao vivo se quiser. Tô deixando aqui o link na descrição, beleza? Vai lá dar uma olhadinha que é bem curioso. Bom, eu espero que quando você for lá olhar, a lâmpada ainda não tenha queimado. Bom, dito tudo isso, agora vamos lá para o tema central deste vídeo, que é a obsolescência programada em si. E você precisa saber que existem 3 tipos principais de obsolescência programada. Vamos lá conhecer quais são eles. Mas antes disso, pessoal, aqueles favores básicos, se você estiver curtindo, que preciso de verdade da colaboração de vocês. E se você quiser, mas só se você quiser, a nossa chave Pix está aqui na descrição. A essência de se renova e se reinventa, e isso é muito bom. Então é natural que surjam novas tecnologias que supram as necessidades que as antigas não supriam. Então quando isso acontece, você se vê obrigado a trocar de produto porque aquele antigo já não supre mais todas as suas necessidades. E essa é a obsolescência de função. O segundo tipo é a obsolescência de qualidade. Esse aqui nada mais é do que o exemplo da lâmpada que eu citei lá atrás. Ou seja, é quando um produto tem a sua vida útil encurtada propositalmente para que ele venha quebrar e as pessoas tenham que consumir um novo, aumentando assim as vendas deste produto. Alguns exemplos são as baterias dos notebooks e dos celulares, que são programadas para suportarem uma quantidade de cargas específicas, a própria lâmpada que eu também já citei, dentre muitos outros. E partindo agora para o encerramento do vídeo, vamos conhecer o último tipo de obsolescência, que é a de desejabilidade, ou a obsolescência psicológica. E aqui a gente volta para a questão do desejo que eu iniciei lá atrás, no comecinho do vídeo, lembra? Bom, isso aqui consiste em te tirar o desejo de ter algo que ainda funciona e que atende às suas necessidades, para ter algo mais moderno, mais novo. Mas como que as grandes empresas e as grandes indústrias fazem isso com você? Eu aposto que você sabe a resposta para essa pergunta. Isso aí acontece através das publicidades, seja através das propagandas que vemos na televisão, ou seja através de artistas e influenciadores digitais, que com certeza você segue muitos. Eu também sigo, isso é natural. Então, sem que você perceba, as grandes empresas se utilizam destes meios para te fazerem acreditar que você precisa ter algo mais novo, mais moderno. Outra grande arma das indústrias é a moda, pois ela cria tendências de cores, de tipos de produtos, que te fazem acreditar que se você não consumir, você vai se tornar uma pessoa menos feliz. Esses 3 tipos de obsolescência programada traz grandes impactos para as nossas vidas, seja no que se refere à nossa saúde
saúde mental dentro da obsolescência programada que eu acabei de mencionar, que é a psicológica, ou seja, para o meio ambiente, para o planeta, pois com a produção desenfreada é natural que o descarte também aumente, o que contribui significativamente para a poluição do planeta. E aí, você curtiu esse conteúdo? Aguardo seu feedback aqui nos comentários, beleza? Não esqueça de deixar aquele joinha aí embaixo, tá? Para fortalecer todas as referências. Então, pronto. Isso aí era o que faltava pra gente dar finalidade, né? A nossa ideia de obsolescência, que é o que a gente tinha visto já na última aula, tá? E o que está faltando é essa última parte. Invenção do consumidor e consumismo. Um resumo final. Social de acesso a bens, serviços, experiências e desejos para a satisfação de necessidades, e que também funciona como... Alguma vez em nossas vidas, todos já ouvimos falar da palavra consumo, muitas vezes relacionada a uma atitude ruim de certas pessoas ou como um verbo. Mas afinal, o que é consumo? O consumo pode ser entendido como um processo social de acesso a bens, serviços, experiências e desejos para a satisfação de necessidades, e que também funciona como um mecanismo produtor de identidades e de estilo de vida. Tá, mas o que isso quer dizer? Quando comemos algum alimento, vestimos uma roupa, compramos algum objeto ou desejamos ter algum bem, nós estamos praticando o ato de consumir. Ao contrário do senso comum, o consumo é uma área muito ampla, que envolve desde os atos mais básicos do nosso dia a dia, como comer e beber, até para explicar quem somos ou o que queremos. Durante muito tempo, tratar do consumo foi um tema proibido. Consumir estava relacionado com o pecado, com o luxo. Era algo restrito a certas elites da sociedade, sendo tratado como algo moralmente errado. Muitos autores acreditam que a revolução do consumo, ocorrida a partir do século XVII, é muito importante para a história da humanidade, porque mudou radicalmente a forma como nos relacionamos com as coisas. Sendo assim, o nosso atual modelo de sociedade é conhecido como sociedade de consumo ou sociedade de consumidores. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman é um dos maiores estudiosos do tema e afirma que a passagem de uma sociedade de produtores baseada no trabalho, na segurança e na estabilidade para uma sociedade de consumidores baseada na criação constante de desejos, na liquidez das relações e no consumo é um dos principais aspectos do atual período. Isso significa que nosso modelo de sociedade entende que nos relacionamos entre nós mesmos, através da roupa que vestimos, da música que escutamos, e que isso produz a nossa identidade. Por isso, estamos o tempo todo buscando ter aquele tênis Nike da hora, o corte mais chavoso do momento, e ter os carros e motos mais tops para desfilar por aí, para que possamos ser valorizados pela sociedade. O problema que a maioria das pessoas não tem acesso a determinadas formas de se vestir, de falar ou a certas culturas. Na sociedade de consumo, essas pessoas que não têm acesso a esses tipos de coisas, elas são mal vistas, se tornando assim não desejadas para amizades, relacionamentos ou oportunidades na vida. O que acaba é que nós viramos mercadorias de nós mesmos, quando passamos a nos relacionar com as pessoas baseadas em sua forma de consumir. Ou seja, a nossa ideia de felicidade, com quem queremos estar e o que pensamos está o tempo todo condicionada às formas de consumir que chegam até nós, através da mídia, das redes sociais e da televisão. E são essas formas que a sociedade de consumo arranja para impor a sua visão de mundo. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é reduzir nós, seres humanos, somente a objetos de consumo, que deseja e compra, repetindo esse processo incansavelmente em busca de felicidade. A partir disso surge a crítica do consumismo, que questiona esse modelo. Somos apenas objetos de consumo?
Precisamos de tudo isso para alcançar a nossa felicidade? Qual é a sustentabilidade de tudo isso? Eu sou Marcelo Wagner, professor e mestre em Geografia, e essa foi a minha contribuição para o Edu. Pronto. Então é o que a gente estava precisando para finalizar. E assim a gente finaliza esse nosso encontro, certo? Com essa reflexão sobre essa questão do consumismo. Né? A gente precisa ter, né, um cuidado ao falar e ao ter a postura de consumidor, para a gente não estar fazendo coisas que irão afetar futuramente o nosso desempenho, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.